Pessoal, ontem aconteceram dois fatos muito marcantes que a gente abordou aqui nos nossos editoriais, mas que valem a pena a gente continuar fazendo uma análise agora em separado. Um deles foi a CPI que acontece na Câmara de Brasília, e o outro é a CPMI que acontece no Congresso Nacional. A CPMI da Câmara do Congresso Nacional ouviu ontem o George Washington, aquele rapaz que foi acusado de ter colocado bombas num caminhão num aeroporto, num estacionamento do aeroporto lá em Brasília. E ele deu uma reviravolta na situação ao negar um fato que ele já é condenado e também ter anunciado alguns pontos em específico. Um deles é que haviam infiltrados, coisa que a imprensa até agora não tinha noticiado, e também que ele compareceu ao QG lá de Brasília. E a gente vai atentar mais a esse fato aqui nesse editorial. No próximo editorial, que eu vou lançar para vocês às 4 horas da tarde, eu vou abordar mais a fala do Gonçalves Dias na Câmara de Brasília e a fala da Paula Belmonte. A Paula Belmonte, que é uma deputada distrital, era deputada federal, ela fez acusações graves contra o Flávio Dino e o ministro Gonçalves Dias confirmou. Ela falou que pelas filmagens que ela tem, pela documentação vasta que ela tem, o que se percebe é que o Flávio Dino ele tinha um interesse de assumir o GSI e por isso ele armou inclusive contra o Gonçalves Dias, e que o fato do Gonçalves Dias não ter recebido diretamente as informações pode ser verdade. Então, no próximo editorial a gente vai tratar disso, combinado? Mas nesse aqui, bora atermos a comissão que está acontecendo na Câmara do Distrito Federal. Eu começo aqui com vocês com esse editorial do Paulo Capelli, do jornal Metrópolis. Condenado por bomba no aeroporto de Brasília, se cala na CPMI. O George Washington foi condenado, ou seja, já teve condenação na primeira vara de Brasília, por tentar colocar uma bomba em um caminhão no aeroporto de Brasília, em dezembro. O que chamou atenção aqui é o fato dele ter sido condenado e ser réu confesso. Ele assumiu que tinha feito essa intervenção, esse atentado macabro, tenebroso, que merece repúdio. Ele tinha assumido que tinha feito, mas à época chamou muita atenção porque ele assumiu muito fácil e ele falou que fez isso porque ele era fã do Jair Messias Bolsonaro, do presidente, de certa forma tentando até vincular a sua imagem à imagem do presidente, circulou em todas as redes sociais. Só que dessa vez, ele negou. Quando ele teve a chance de falar na CPI, ele negou. Ele simplesmente se recusou a dizer que foi ele. Então, essa matéria da Carta Capital, site de esquerda, mas diz o seguinte: a CPMI, condenado por atentado em Brasília, nega ter instalado bomba em caminhão. Gerente do posto de gasolina se negou a responder as perguntas em diversos momentos. Uma coisa chamou muita atenção. O aparato que foi necessário, que foi pego com esse George Washington, custava mais de 160 mil reais. E a grande questão que ficou no ar é como um gerente de posto de gasolina que ganhava pouco mais de R$ 1.500, R$ 1.800 teria condição de ter todo esse armamento, toda essa estrutura. Aqui, a base aliada do governo Lula imputa até a condenações, imputa ao ex-presidente Jair Bolsonaro a responsabilidade por isso, o que ficou comprovado que não tinha nenhum vínculo entre Bolsonaro e o George Washington. Por outro lado, a oposição, ele argumenta que ele pode ter sido forçado a fazer essa intervenção e a tentar jogar essa responsabilidade em cima do Bolsonaro, até para aumentar a narrativa de tentativa de golpe e outras coisas. Mas o fato é que, conforme traz aqui a Carta Capital, ele se negou. O Senado Notícias também trouxe uma matéria dizendo que o George Washington admitiu ter ido ao acampamento junto ao QG. Então, ele assumiu ter ido ao acampamento, e aqui foi a gota que a esquerda precisava para tentar vincular os fatos dessa oitiva do George Washington aqui aos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília. Entretanto, para combater essa narrativa, esse argumento,
O André Fernandes, que foi o autor da CPMI, bateu em cima aqui e avaliou que não teve qualquer vínculo do George Washington com os atentados do dia 8 de janeiro. E o simples fato dele ter comparecido a um acampamento no Exército em outros momentos não tem nada que vincule o atentado que ele tentou fazer, ou supostamente tentou, mas em tese a gente diz que foi ele, porque ele já foi condenado pela justiça, e o André Fernandes fez a defesa aqui, dizendo que não tinha nada que vinculasse. Olha só o que o André Fernandes escreveu aqui no Instagram dele. Interroguei o George Washington, o tal homem da bomba, do aeroporto de Brasília, e não encontrei nenhuma relação com o 8 de janeiro. O tempo foi curto para fazer todos os questionamentos, mas após as novas falas de George Washington, na CPMI de 8 de janeiro, faremos diligências para obter todas as informações necessárias. E o que vem preocupando o governo de forma exponencial? O que está preocupando o governo é que foi feita uma verdadeira força-tarefa da oposição na CPMI para buscar dados e documentos. Tanto a oposição está acontecendo lá na CPI da Câmara do Distrito Federal, quanto essa que está acontecendo aqui no Congresso Nacional. Então, a qualidade da atuação dos membros da oposição está muito grande e o governo está começando a se preocupar com essa atuação. Escuta aqui agora só a fala do André Fernandes, que vocês vão entender quando ele desvencilha ou desvincula aqui os fatos ocorridos pelo George Washington em relação aos atos do dia 8 de janeiro, que não tem nada a ver com os acampamentos nos quartéis. Lembrando ainda que teve uma fala também do Ramagem, que é delegado da Polícia Federal, cirúrgica e jurídica, dizendo que essa ação foi julgada em Brasília, já tem condenação, enquanto que as outras correm lá no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a própria justiça já reconheceu não haver vínculo e não ter contexto relacionado entre um e o outro. Mas assiste aqui comigo a fala do André Fernandes. Senhor presidente, eu estou aqui há horas e eu confesso, eu sou o autor do requerimento que pediu a abertura da CPMI do 8 de janeiro. E eu estou tentando aqui, eu já anotei e virei de cabeça para baixo 2 vezes. Puxei papelada, mandei para lá, para cá. Eu não estou entendendo o que é que isso tem a ver com 8 de janeiro. E eu falo isso de forma franca. O depoente que aqui está falou nitidamente. O dia 12 não tem a ver com o dia 24. Dia 24 não tem a ver com o dia 8 de janeiro. É uma sugestão, inclusive, para quem quer que seja, abra uma CPMI do dia 24 de dezembro. Abra uma CPMI do dia 12 de dezembro. Que abrisse uma CPMI do dia 30 de outubro. Agora, senhor presidente, quantas pessoas, nesse momento, estão presas injustamente? Quantas acusações falsas aconteceram? Quantos abusos de autoridade aconteceram? Quem está assistindo quer saber isso. Para não passar batido, eu vou perguntar novamente. Existe alguma relação entre o 24 de dezembro e o 8 de janeiro? Eu já respondi essa pergunta, senhor, mas vou repetir a resposta. 12 de janeiro não tem nada a ver com o dia 24, 24 não tem nada a ver com o dia 8. Ou seja, vice-versa, um dia com o outro. Foi falado aqui pelo delegado que lhe antecedeu que foi encontrado um rascunho de uma carta que seria então enviada para Jair Bolsonaro. Assim, mesmo como deputado estadual, eu demorei a ter o contato de Jair Bolsonaro. Era meu amigo, virou presidente, eu tive uma dificuldade, obviamente é normal, natural, a pessoa vira presidente da República. Até grandes autoridades da política lá no Ceará não conseguem um contato de fácil acesso com o presidente da República. Eu tenho certeza que até aqui gente
da ala do PT, da esquerda, também tem uma certa dificuldade para falar com o Lula. O senhor tinha um telefone pessoal de Jair Bolsonaro? Não, senhor. E outra coisa, essa carta, não, se foi escrita, se está no meu celular, não fui eu. Senhor presidente, entenda a minha posição. Eu estou tentando ver aqui o que é que tem a ver depoente com Jair Bolsonaro e com 8 de janeiro. No meu requerimento, a ideia era todos os atos de ação e todos os atos de omissão do 8 de janeiro. Eu não estou encontrando. Tudo bem, então o senhor não escreveu a carta, não tinha um contato de Jair Bolsonaro e isso já era esperado? Até parece que o Brasil já sabe a resposta, mas vou perguntar mesmo assim. Jair Bolsonaro pediu para você mexer com bomba, ou seja lá o que for, alguma coisa desse tipo? Não, nunca. Deixa eu ver aqui o que é mais que eu posso... Porque eu perguntei também para o delegado se havia alguma relação e o próprio delegado disse que não tinha. Eu perguntei para o delegado, que estava ali acompanhado dos 2 peritos, tem relação? Não tem. A relação que ele disse ter é que Jorge Washington, junto com o Alain, frequentaram o mesmo ambiente por um período de tempo, que algumas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, e nem todas estavam em frente ao QG, teve gente que chegou naquela tarde, naquela noite, foi para o QG e lá foi preso, não estava, apenas chegou na noite, que por estarem no mesmo ambiente, fez todo esse elo. Eu perguntei se havia alguma coisa além disso. Ele disse que não. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo do André Fernandes e acho que as falas dele foram bem claras em relação a isso. Até o próprio delegado assumiu que não tinha vínculo nenhum. Ou estaria o delegado mentindo em audiência? Complicado, né? Agora, pessoal, não perca o próximo editorial que a gente vai falar da acusação feita pela Paula Belmonte em relação ao Flávio Dino, tá bom? Acompanhando a CPI lá da Câmara do Distrito Federal. Tá ok, pessoal? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.